Bom dia! Nós estamos nesse mês de fevereiro dando continuidade a uma série de estudos que nós propomos isso no domingo passado com o Roberto, uma série de reflexões no livro de Gálatas e como esse livro tem muita coisa interessante para nos falar e nos traz uma visão muito boa e clara do que é o Evangelho de Cristo e aquilo que não é o Evangelho de Cristo. Na aula passada a gente pôde ouvir um pouquinho sobre a conceituação do Evangelho e da singularidade desse Evangelho. Hoje nós vamos falar e conversar um pouquinho de como Paulo traz a defesa do Evangelho e da graça maravilhosa que esse Evangelho nos apresenta. Quando nós vamos ler capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gálatas, nós percebemos uma característica muito forte presente nesses escritos. É como se Paulo estivesse, por meio desses dois capítulos, fazendo uma autobiografia e uma defesa do Evangelho que ele estava pregando. E esse evangelho que estava sendo atacado por um grupo que estava infiltrado no meio da igreja chamado judaizantes. Essa galera, esse grupo, eles traziam e tentavam associar ou colocar o evangelho de Cristo em dependência das práticas judaicas daquele período. Ou seja, o que eles estavam dizendo é que o evangelho por si só, ele não salvava as pessoas, que ele tinha que ser associado a rituais judaicos para que então ele se tornasse eficiente e eficaz na vida dessas pessoas. Essa é a primeira parte, a introdução do que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo na segunda parte do capítulo 1 e vamos também introduzir uma pequena parte do capítulo 2. Nessa carta, Paulo traz uma defesa do que ele estava dizendo e das coisas que ele estava pregando. E alguns argumentos que ele vem contrapor, que ele vem contradizer, estão presentes e eu gostaria de destacar pelo menos 3 contraposições que Paulo faz ao Evangelho ou aos argumentos que os judaizantes estavam levantando contra Paulo. O primeiro deles é que Paulo trazia a ideia de um evangelho baseado na reflexão, raciocínio e pensamento próprio, que era coisa de Paulo, que eram as ideias dele. E Paulo, então, vem trazendo uma série de argumentos contra esse posicionamento. Que não havia como a mensagem de Paulo ser uma mensagem cristã e ser um produto da sua própria habilidade de raciocínio. O que ele está dizendo é que por mais capacitado que Paulo seja, a sua capacidade não seria capaz de produzir algo como o evangelho que ele estava pregando. Mostra a superioridade dessa mensagem, não sendo Paulo a fonte primária dela, e sim Cristo Jesus ensinando e transmitindo esse evangelho para Paulo e Paulo compartilhando com as pessoas. O segundo contra-argumento que Paulo traz seguindo ou combatendo as ideias dos judaizantes é que as afirmações da sua mensagem do Evangelho era derivada de terceiros, ou seja, dos líderes cristãos da época, que Paulo não estava pregando o Evangelho autêntico, mas sim uma versão importada dos líderes de Jerusalém, e ele estava levando para os gentios. E também Paulo, ele não tinha nem subido a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes dele, o que ele afirma no versículo 16 e 17. Ele só faz isso 3 anos depois da sua conversão, na sua primeira viagem a Jerusalém, que está registrado no versículo 18 e 19. Portanto, depois de 3 anos já pregando o Evangelho, ele então vai a Jerusalém para pedir ou para comunicar aos apóstolos aquilo que ele estava ensinando e, de fato,
testificar que a mensagem era a mesma, oriunda de um mesmo Deus. O terceiro contra-argumento que Paulo traz contra os judaizantes é que o evangelho que ele estava pregando não era um evangelho derivado de terceiro, mas era um evangelho exatamente igual ao evangelho pregado pelos apóstolos. Porque uma grande preocupação daquele povo era essa: se a mensagem não tinha sido adulterada ou se Paulo não estava pregando uma mensagem própria, diferente do que os apóstolos pregavam. Uma vez que o evangelho tem uma mesma origem, Cristo Jesus, a mensagem é exatamente a mesma, tanto para aqueles que estavam em Jerusalém, quanto para Paulo, que estava pregando para os gentios, e que todos estavam com um objetivo de glorificar a Deus. Pelo que Paulo diz, ou que ele revela, essa mensagem que ele estava entregando ou transmitindo também tinha o mesmo objetivo dos apóstolos de Jerusalém: glorificar a Deus. Assim, o relato de Paulo elimina afirmações tais como: isso é um evangelho, é a versão de Paulo, isso é a opinião de Paulo, isso é o que ele pensa, isso não é válido porque é uma mensagem que Paulo incorpora o que ele está trazendo. Esses argumentos, então, são derrubados devido a essa afirmação de Paulo. Então, Paulo, uma vez que levanta esses três contra-argumentos, ele faz uma transição suave agora, descrevendo o que é o evangelho gracioso de Cristo Jesus. E a primeira graça surpreendente que nós encontramos nos relatos de Paulo a Gálatas é o que a graça era, ou quem Paulo era antes de encontrar com esse evangelho. Quando lemos ali no versículo 13 em diante, Paulo contando um pouquinho da sua história e do seu testemunho pessoal, nós percebemos que Paulo não só era muito capacitado dentro da religião, mas ele também era um perseguidor feroz da fé evangélica. E Paulo não tem vergonha de dizer isso, ele, muito pelo contrário, ele usa esse fato da sua história para mostrar como o evangelho é maravilhoso, gracioso e transformador, que não há, primeiro, alguém tão ruim capaz que impeça do evangelho alcançá-lo. E que também não há alguém tão capacitado que seja merecedor desse mesmo evangelho. Essa é a graça, um evangelho que alcança as pessoas, não é pelos seus méritos e também não deixa de alcançar pelas suas falhas e as suas contravenções. Paulo traz esse primeiro ponto, essa primeira graça a respeito do Evangelho, que é um Evangelho que revela a nossa natureza e que posteriormente nos transforma. Então Paulo traz essa revelação a respeito do Evangelho gracioso de Cristo Jesus, que nos encontra do jeito que nós éramos, do jeito que nós estávamos. E esse evangelho, ele então começa a operar em nós, o que Paulo chama da graça de Deus e o que Deus está fazendo. E o que nos chama a atenção nesse texto é uma informação peculiar a respeito de como Deus está trabalhando na vida de Paulo e assim como trabalha nas nossas vidas. A primeira coisa que Paulo deixa claro é que o evangelho e a graça de Deus já estava trabalhando e atuando em Paulo antes mesmo da sua conversão. Como Deus estava conduzindo a história de Paulo
de forma maravilhosa e magnífica para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Paulo resistia a Deus e fazia muitas coisas erradas, mas Deus invalidara todas as suas intenções e usa a sua experiência, inclusive os seus fracassos, para prepará-lo primeiro para a conversão, depois para pregar aos gentios. Olha como Deus age de forma graciosa. Paulo, um judeu extremamente zeloso, capacitado, muito estudado, que perseguia a igreja, e Deus usa a história, a experiência de Paulo, primeiro para a sua conversão e segundo para a sua obra. Assim Deus faz com as nossas vidas. Usa a nossa história, ainda que distantes dele, para que isso se torne um testemunho, uma ferramenta e uma capacitação para que possamos atuar ainda mais de forma melhor no reino do Senhor. Talvez você olhe hoje e diga: poxa, a minha vida está bem desajustada, mas não perca de vista a perspectiva de que Deus, mesmo sem você perceber, ainda está trabalhando, ainda trabalha na sua vida e na sua história. E esse trabalho não fica limitado somente nesse aspecto. Deus continua trabalhando no aspecto posterior. E assim Paulo nos mostra. A história de Paulo revela como Deus estava trabalhando, e ela também revela como Deus continua fazendo a sua obra por meio de Paulo. Então Deus continua trabalhando na vida de Paulo. Em pelo menos 2 etapas após a sua conversão, Deus continua trabalhando. A primeira é que Deus se agradou em revelar Cristo Jesus por meio de Paulo aos gentios. E Deus continua fazendo isso ao longo da história do apóstolo. E a segunda coisa é que a graça que atua em Paulo, ela faz um caminho, ou conduz Paulo por meio de um caminho de discipulado da própria história do apóstolo. Ele tinha momentos a sós com Deus. Durante 3 anos ele caminhou nas Arábias, caminhou por outras regiões, aprendendo com o próprio Cristo, e depois ele expressa tudo o que ele aprendeu, comunicando o Evangelho no meio dos gentios, em muitas viagens que ele fez. Assim, Deus atua e trabalha ao longo da nossa história como um todo. Antes da nossa conversão e depois da nossa conversão, Ele continua atuando, manifestando o seu poder e a sua glória em nós. Essa é a graça maravilhosa de Deus atuando em nós. Portanto, queridos, nessa primeira etapa ou na segunda parte do capítulo 1, o que nós aprendemos é que Paulo faz uma defesa da mensagem que ele prega, do seu testemunho, contrapondo algumas ideias que estavam se levantando no meio do povo e da igreja. E ele também traz alguns aspectos desta graça maravilhosa presente no Evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, como ela nos resgata do nosso estado em que nós nos encontramos, e segundo, como Deus opera nas nossas vidas em 2 momentos. Antes da nossa conversão, Ele está operando, e Ele continua operando pós-conversão. E esse testemunho que Paulo conta, como Deus o transformou e o resgatou, e como Ele age por meio da história de Paulo, também é o nosso testemunho. Como Deus nos alcança e como Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Esse é o Evangelho gracioso de Cristo Jesus. Um Evangelho que nos alcança, nos transforma, nos molda e nos impulsiona para que possamos servi-lo com graça e misericórdia, para que o nome dele possa ser glorificado por meio das nossas vidas. Portanto, o que nós aprendemos com Paulo nessa passagem é como
Deus usa das nossas vidas, das nossas falhas, dos nossos defeitos, mas também usa das nossas virtudes e das nossas capacidades para que o nome dele seja glorificado. Você hoje tem ideia das suas falhas, das suas debilidades, assim como das suas virtudes e das suas capacidades. Deus pode estar trabalhando no seu coração para que ele use a sua vida como um testemunho maravilhoso de como ele alcança e transforma vidas. Nós só não podemos nos calar, guardar esse testemunho para nós e fingir que nada está acontecendo ou que isso não deve ser compartilhado com as pessoas. Antes de tudo, o evangelho que Paulo prega, que ele revela na carta aos Gálatas, mostra a todos nós, leitores desse texto hoje, como esse evangelho é poderoso e transforma vidas. E isso nos impulsiona para que possamos também compartilhar essa mesma graça, esse mesmo evangelho com aqueles que ainda não conhecem. Talvez as pessoas estão perdidas buscando um direcionamento, talvez elas tenham assimilado coisas, hábitos e práticas que não pertencem ao evangelho, tentando se justificar por meio delas, e nós fomos chamados como arautos para dizer: o evangelho é puro, simples, mas é poderoso e transformador. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta forma, como mensageiros, testemunhas deste evangelho transformador. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e perceber a transformação que esse evangelho causa em nós e também pode causar na vida delas. Não existe ninguém tão perdido que o evangelho não possa alcançar, e não existe ninguém tão duro que o evangelho não possa transformar. Essa é a verdade essencial do evangelho que nós cremos e que nós compartilhamos. Nós vamos continuar estudando esse livro, capítulo por capítulo, e eu quero te incentivar a acompanhar essa jornada conosco, a ver os vídeos que já foram produzidos e aguardar os que serão lançados, e logo nós teremos novidades no nosso conteúdo que será disponibilizado. Que Deus te abençoe, te fortaleça no testemunho do Evangelho e te impulsione para que você possa compartilhar essa verdade essencial com ainda mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos encontramos neste canal no próximo domingo. Deus abençoe, até a próxima.